Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá então, queridos, estamos aqui encerrando nesta noite, acreditem, uma série de 80 reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, que nós iniciamos exatamente no dia 3 de maio de 2020. Por praticamente 11 meses, nós conhecemos um pouco da história dos primeiros crentes, de nossos primeiros irmãos, os seus desafios, as suas muitas perseguições, mas principalmente nós vimos o quanto que o Senhor da igreja conduziu o seu rebanho debaixo de sua poderosa mão. Mesmo que durante este caminho, queridos, muitos servos fiéis do Senhor tenham sido dilacerados pelos homens maus desta vida. E o problema é que muitos destes homens maus desta vida, retratados aqui no livro de Atos dos Apóstolos, eram líderes religiosos, de quem se esperava a boa cooperação com o reino de Deus, mas que simplesmente serviram a Satanás. Esse é o ponto, queridos. E mais, infelizmente, como muitos líderes religiosos o fazem ainda hoje, ao invés de cooperarem com o reino de Deus, estão servindo a Satanás. Nós iniciamos lá em maio esta jornada, estudando verso a verso o livro de Atos, e nós começamos na primeira metade deste livro com foco no ministério do apóstolo Pedro. E aí na segunda metade do livro, escrito por Lucas, é Paulo quem assume o protagonismo, nos ensinando principalmente nessa segunda metade a perseverança e a plena disponibilidade de fazer a obra de Deus a qualquer custo. Tanto é que nós chegamos aqui nesses dois últimos capítulos hoje, 27 e 28, com Paulo sendo levado para ser julgado em Roma, aonde ele será morto, por conta tão somente da sua fé e da sua pregação no nome de Cristo Jesus. Por amor ao Evangelho de Jesus, de quem pessoalmente Paulo recebeu a revelação de Cristo, do Cristo de Deus, Paulo enfrentou de tudo, como aqui, falsas acusações contra ele, humilhações, surras, torturas, prisões. Porém, que nos ensinou por meio de seu exemplo ministerial, quando Lucas nos afirma assim acerca de Paulo, que Paulo permanecia, em Atos 14, 22, que Paulo permaneceu em seu ministério, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse verso 22 do capítulo 14 de Atos, queridos, talvez seja o verso mais importante deste livro, no que diz respeito ao resumo do ministério de Paulo. Mas vamos ao nosso texto de hoje. Fica aí com a sua Bíblia aberta, e aí abrindo aí já no dos versos de 1 a 8, do capítulo 27, nós temos aí o início da condução de Paulo até Roma, para ele ser julgado então no tribunal do imperador César. E se já não bastasse todas as tribulações vividas por Paulo até aqui, o apóstolo Paulo, ele é enviado por meio de um navio, você deve estar aí olhando aí na sua Bíblia, e é um navio composto aqui de quase 300 pessoas a bordo. Querido, nós estamos aqui falando de tempos remotos da navegação. E daí, queridos, não podia ser diferente, começam a surgir uma série de dificuldades nessa jornada de navio com Paulo, como nós vemos aí no verso 7, dá uma olhada, quando nós temos a primeira expressão, navegando vagarosamente muitos dias, e no final do verso 7, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Ainda no verso 8, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos,
penosamente. E ali, nesse porto, eles precisam aguardar um pouco para ver se o tempo melhorava, queridos, para que eles pudessem seguir a viagem de navio. Até que nós entramos aqui, a partir do verso 9 até o verso 26 do capítulo 27, onde as coisas só vão piorando. Verso 14 diz: entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, querido, chamado Euroaquilão. Veja aí, um tufão no meio do mar, no meio desta navegação, que fez com que o navio então fosse levado pela agitação do mar. Esse verso 14 diz simplesmente o seguinte: o piloto do navio, queridos, as ondas eram tão grandes, o vento tão violento, que ele não conseguia fazer a manobra. É o que está aí no contexto de modo geral. E ele largou o navio, deixando o mar levar, a sorte levar esse navio. Esta é a ideia que nós temos aqui. Até que no verso 20, Lucas fala de vários dias e várias noites em que eles não viam nem sol nem estrelas. Até que, olha o final do verso 20, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então o que nós temos até aqui? Paulo inicia sua viagem de navio para Roma com 300 pessoas a bordo, muitos ventos, mar agitado, um tufão vem sobre o navio, a tal ponto que esta expressão final do verso 20 dá conta de que todos ali a bordo tinham uma convicção de que o navio ia naufragar e que todos iam morrer. Não havia mais esperança de salvamento para todos ali naquele barco. E aí, queridos, é nesse momento que nós gostaríamos de destacar a forma com que Paulo lidar com estas coisas, com esta iminente tragédia. E aí aqui já partindo para a nossa primeira aplicação de hoje. Vamos lá. Enquanto muitos crentes se desesperam com as tormentas desta vida, o que é que Paulo pode nos ensinar com a sua experiência aqui? Vamos lá, queridos. Em primeiro lugar, você vai observar que todo o contexto deste capítulo 27 nos sugere que, de fato, Deus revelou a Paulo anteriormente que ele enfrentaria todas essas dificuldades na viagem. Veja aqui, por exemplo, o que Paulo exorta a todas as pessoas que estavam ali no navio, no verso 10. Paulo diz assim para eles: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, mas não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então vamos lá, pensa comigo. Uma vez que Paulo fora avisado por Deus antecipadamente das tormentas que ele enfrentaria, é claro, queridos, que o apóstolo Paulo, ele enfrentou então essas tormentas de um modo calmo, de um modo mais tranquilo e de um modo esperançoso, porque ele sabia que tudo isso ia passar, porque Deus havia falado com ele anteriormente. Este é o ponto. Nesse sentido, queridos, eu pergunto para você: por que nos desesperamos tanto com as tormentas que aparecem nas nossas vidas, se o Senhor fez conosco o mesmo que fez com Paulo aqui, avisando-nos anteriormente, para nos acalmar, para nos tranquilizar, para nos trazer a segurança e confiança necessária? Pastor, quando que Deus falou conosco isso? Queridos, falou conosco desde os ensinos de Jesus Cristo aos seus discípulos, como em João capítulo 16, versos de 32 a 33, que diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, acalmando-os, confortando-os, trazendo paz e segurança aos seus corações, Jesus disse: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do momento em que ele seria preso e levado à cruz, e a partir do momento daquela prisão ali no Getsemane, os discípulos todos iriam fugir, com medo de serem presos também. É isto que Jesus está se referindo aqui.
É nesse contexto, inclusive, que nós temos aquelas 3 negativas de Pedro. Eu não conheço este homem, eu nunca vi este homem. Então é isso que ele está se referindo. E me deixareis só. Mas veja o que Jesus prossegue dizendo: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Este exemplo de Cristo é para a nossa vida. O que significa que quando nós nos sentimos sozinhos nesta vida, quando a tribulação nos pega de tal maneira em que a gente olha para as pessoas e está todo mundo muito bem, e nós estamos destruídos, no exemplo de Cristo, queridos, a palavra para nós é o seguinte: você pode achar que está sozinho, as circunstâncias podem parecer isso, mas Deus está contigo. Jesus continua a sua exortação, dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ter paz em mim é dizer o seguinte: fiquem calmos, para que o desespero? Confiem em mim, tenham paz em mim, ouçam as minhas palavras, deem ouvidos àquilo que eu estou dizendo para vocês. E ele continua dizendo a parte mais famosa desta exortação. E aí Jesus então completa dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então qual é a conclusão e a aplicação para as nossas vidas nesse primeiro momento? Diante de todas as nossas tormentas, que possamos dar ouvidos às palavras de Jesus Cristo. Tende bom ânimo. Pastor, como ter bom ânimo? Diante de tantas dificuldades que nós temos enfrentado nesta vida, como ter bom ânimo? Pelo simples fato, queridos, de que Cristo nos avisou que passaríamos por aflições e porque Ele prometeu que estaria conosco. Entendendo estas coisas, crendo firmemente nas palavras de Jesus Cristo, haveremos de descansar nele em meio às nossas maiores tormentas, e haveremos de nos animar nele, nos animar a enfrentar todas as nossas lutas. Nesta ideia aqui, queridos, de se animar a enfrentar as mazelas da vida, pelo fato de que o Senhor está conosco, é o que faz o apóstolo Paulo falar com todos aqueles que estavam no navio, entre os versos de 22 a 25, que em 2 oportunidades ele repete a mesma exortação, para que todos se acalmassem e tivessem bom ânimo. Vê aí versos 22 a 25 do capítulo 27, quando Paulo diz para todos que estavam no navio: mas já agora vos aconselho bom ânimo. Primeira vez que ele fala essa expressão. E aí ele prossegue dizendo: porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Como é que Paulo podia dizer isso? Como que ele sabia disso? Ele explica: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Olha que interessante. Então, se o anjo de Deus, se o Senhor fala com Paulo: fique calmo, você precisa comparecer no tribunal diante de César. Ou seja, o que Deus está falando com Paulo? Vocês não vão morrer. O tufão está aí, o barco, o navio está quase naufragando, mas ele está falando: você vai se apresentar a César. Que coisa gloriosa, queridos. Por isso o apóstolo Paulo deposita toda a sua confiança, e aí ele consegue descansar em Deus e até mesmo procurar animar os outros. Mas vamos lá, então o anjo diz para ele: é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, Deus falou: nenhum deles, toda a tripulação, todas as pessoas, ninguém vai morrer. Deus falou isso com Paulo. E aí termina dizendo, Paulo dizendo para eles: portanto, senhores, tende bom ânimo. Repete 2 vezes, olha a ênfase: tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá
do modo por que me foi dito. Preste atenção nessa expressão final de Paulo, nessa conclusão da sua fala a todos dos navios. Deus sucederá do modo por que me foi dito. Do jeito que ele me falou, ele vai fazer. Queridos, a base da confiança de Paulo é a palavra de Deus. Porque Paulo tem a convicção de que se Deus disse, ele haverá de cumprir. Se Deus prometeu, ele haverá de cumprir. Será que é difícil entender essas coisas para nós que cremos em Deus ou nós não cremos em Deus? Nesse sentido, queridos, até quando ouviremos de Deus as suas promessas, mas quando a tribulação chega na nossa vida, nos desesperamos como se Deus não tivesse falado nada para nós? Esta tem sido a realidade de muitos dos crentes e está completamente equivocada diante daquilo que nós aprendemos acerca do caráter de Deus. Observando esses versos, o comentarista F.F. Bruce ele conclui dizendo o seguinte: nessa situação se torna palpável o que é fé. E o que é fé para F.F. Bruce? Ele explica: numa situação sem perspectivas, ou seja, diante de um navio em que o tufão tomou conta de tudo e a esperança se foi, todo mundo achava que ia morrer. Então ele explica: numa situação sem perspectivas, devemos confiar simplesmente na promessa de Deus e contar incondicionalmente com seu cumprimento. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Esta é a ideia. Então, queridos, Paulo pede calma, Paulo pede ânimo, porém, como o anjo disse para ele, ninguém se perderia, exceto o navio. O anjo fala isso para ele. O navio iria naufragar, que é o que nós temos aí já saltando para o verso 41, quando o navio encalha na ilha de Malta, que já é o início aí do capítulo 28, mas todos são salvos. Todos são salvos. E aí já entramos no capítulo 28, vira aí a página da sua Bíblia e vai nos acompanhando. Chovia muito na ilha de Malta, mas pela graça de nosso bom Deus, conforme aí o verso 2, todos foram acolhidos pelos moradores da ilha, que logo proporcionaram ali para eles uma fogueira para aquecê-los, porque na ilha fazia um intenso frio. E aí eles promoveram aí essa fogueira para todos que desceram do navio. E aí, queridos, se já não bastasse tudo que eles haviam enfrentado no mar, principalmente aqui a despeito de Paulo lá na fogueira, devia estar muito frio. O texto nos diz que Paulo então vai pegar ali alguns gravetos a mais para procurar aumentar a temperatura da fogueira, e ao mexer com isso, queridos, ele é picado por uma serpente. Está aí no verso 3 do capítulo 28, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Queridos, tudo dá errado na vida de Paulo, não é verdade? Ou tudo parece dar errado na vida de Paulo. Inclusive esta conclusão que chegam os moradores da ilha que mal conheciam Paulo, não conheciam Paulo, mas eles chegam a essa conclusão pelo seguinte sentido, está aí no verso 4. Eles veem um navio encalhando, um tufão que passou ali pela ilha, e Paulo sobrevive, mas ao sobreviver, ele é picado por uma serpente. Olha aí o verso 4, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. E aqui está um ensino básico, queridos, aonde normalmente muitos crentes erram, caem nesse erro, que é considerar o favor de Deus por meio das circunstâncias da vida. É aquela velha história: se tudo na vida vai bem, significa que Deus está conosco. Se tudo na vida vai mal, significa que Deus não está conosco. Queridos, isso é um equívoco, um absurdo equívoco. A conclusão deles foi simples: Paulo conseguiu sobreviver a um tufão no mar, e agora em terra é picado por uma serpente. Paulo só pode ser um pecador, um amaldiçoado.
Essa é a conclusão deles, queridos, mas nós, olha aí, grava isso, nós não medimos a graça de Deus por meio das circunstâncias que nos cercam, mas nós medimos a graça de Deus em nós por meio da fé que nós temos no Filho, e assim fazemos a sua vontade. Aí é que nós podemos medir a graça de Deus na nossa vida, não pelas circunstâncias. Eis aqui a concepção errada dos moradores da ilha acerca de Paulo. Deve ser um assassino, um pecador. Não são pelas circunstâncias que nós medimos a graça de Deus na nossa vida. Veja que nessa mesma linha de pensamento aqui, quando todos viram que a picada da serpente não fez mal nenhum a Paulo, eles estavam esperando que Paulo fosse morrer ali em alguns minutos, e quando eles percebem que Paulo permanece vivo como se nada tivesse acontecido, eles mudam de ideia, radicalmente, mas mantendo aquela mesma convicção equivocada, medindo a graça de Deus pelas circunstâncias. Então agora, se eles veem que a picada de uma serpente nada fez com Paulo, o texto diz aí que eles passaram a considerar que Paulo seria um Deus. Veja isso, queridos. Veja isso, queridos. Interessante que isso me remete a algumas coisas que por vezes acontecem em nossos dias. Quando pastores e líderes são tratados ou se permitem serem tratados como deuses, que nunca erram, que nunca falham, que falam uma profecia para um irmão da igreja, e quando a profecia não cumpre, porque Deus na verdade não falou nada com ele, ele põe culpa em tudo e em todos, para que ele continue sendo um intocável. Quem nunca ouviu uma história, né, de um profeta para uma irmã grávida e falar assim: Deus está me mostrando uma menina linda, e quando nasce a criança é um meninão. E aí esse profeta normalmente ele vai falar: não, você não teve fé, não acreditou e tal, então Deus mudou a situação, e por aí vai, queridos. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso texto. A partir do verso 7 do capítulo 28, o Senhor começa a usar todas essas circunstâncias que pareciam as mais absurdas, que pareciam apontar para que Paulo fosse alguém amaldiçoado. Deus começa a usar todas essas circunstâncias da vida para manifestar a sua graça. E o que nós aprendemos aqui, queridos? Simples. E eu diria até mais: Deus costuma, queridos, usar os momentos mais difíceis das nossas vidas para manifestar a sua graça, para fazer a sua obra, para realizar a sua vontade, que é o que nós temos acontecendo aqui. O texto nos apresenta aqui o principal da ilha. O que significa essa expressão? Seria um tipo de um líder político, um líder administrativo, chamado Públio, que diz aí no verso 7 que ele simpatizou-se com Paulo, e aí o texto diz que ele recebeu e hospedou benignamente a todos. E aí este homem, este líder da ilha, ele tinha um pai que ardia em febre, que estava muito mal. E aí o apóstolo Paulo ora por este homem, pelo pai dele, e este homem é curado. E aí, diante desta situação, aquela ilha fica empolvorosa e eles trazem todos, o texto diz isso, queridos, todos os enfermos da ilha vêm até Paulo. E o texto diz que Paulo ora por eles e todos são curados. Queridos, certamente havia naquela ilha pessoas com enfermidades aonde não havia mais esperança. Certamente havia pessoas ali em fase terminal. Todos foram curados, todos os enfermos vieram até ele. E o que nós temos aqui, queridos? Do nada, sem esperança naquela ilha, Deus fez um navio encalhar naquela ilha.
E dentro deste navio tem um homem que é um servo santo de Deus, que é o apóstolo Paulo. E aí eu te pergunto, quais as chances normais para que isso acontecesse? Para aquelas pessoas que estavam ali, queridos, enfermas, à beira da morte. A questão é que Deus não trabalha com as condições normais desta vida. Deus simplesmente, pelo conselho de sua própria sabedoria, Ele manifesta a sua graça, Ele faz a sua obra, Ele realiza a sua vontade, independentemente das circunstâncias, sejam elas quais forem, sejam elas as mais difíceis. Aonde não há esperança, é aonde Deus costuma repousar. E aí, queridos, vamos lá. Em todo esse período, aproximadamente passam-se 3 meses, o apóstolo Paulo embarca num novo navio, e aí a partir do verso 11, ele vai e enfim chega à capital do mundo da época, que é Roma, conforme nós temos aí no verso 16, com uma curiosidade. A gente já está partindo para a reta final. Verso 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Queridos, o que nós temos aqui neste final, já aqui na reta final de Atos, é uma graça especial que Deus reservou para seu servo Paulo. Eu diria aqui como um presente por conta da sua fidelidade, da sua perseverança em fazer a vontade de Deus. De onde nós estamos tirando disso? Nós estamos tirando disso desde aquilo que nós estudamos nos capítulos anteriores, que o sonho de Paulo era pregar o evangelho em Roma. Paulo tinha esse sonho. Só que Paulo, queridos, diante dos contextos anteriores, aí desde a sua prisão lá no Sinédrio, Paulo ele achava que ele conseguiria esta dádiva de pregar o evangelho em Roma apenas no momento de seu depoimento no tribunal, assim como ele fez diante do Sinédrio, assim como ele fez diante do governador Félix, assim como ele fez diante do governador Festo, assim como ele fez diante do rei Agripa. Então certamente Paulo imaginava que ele chegando no tribunal de César, tendo a oportunidade de se defender das acusações, ele então enfim realizaria o seu sonho de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Só, queridos, que Deus lhe presenteou em seus últimos tempos de vida, conforme nós vimos aqui no verso 16, com uma prisão domiciliar, aonde ele poderia ter a companhia de Lucas, ter as visitas de Timóteo, Epafrodito, Tíquico, Marcos, Aristarco, dentre outros, conforme as citações que ele faz em suas epístolas, das visitas que ele recebeu. E mais, queridos, nesta prisão domiciliar, nesta casa que ele alugou, que ele pôde alugar, Paulo ainda tinha total liberdade de pregar o evangelho ali, a todos quantos tinham sede da palavra de Deus e iam naquela casa. Os judeus que viviam em Roma, os próprios romanos, os próprios soldados que revezavam na companhia de Paulo naquela casa. Portanto, queridos, que presente de Deus, que graça de Deus foi dada a Paulo em seus últimos tempos de vida. Por fim, queridos, vamos aos 2 últimos versos do capítulo 28 do livro de Atos, os versos 30 e 31, que dizem assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, em que as circunstâncias mais terríveis que Paulo enfrentou em sua história de vida, de ministério, não foram nada diante da graça que Deus lhe deu de anunciar o evangelho, de cumprir cabalmente com aquilo que o Senhor colocou para a vida dele, com a obra que Deus lhe deu. Bendito seja
o Senhor. Queridos, foi tão graciosa a estadia de Paulo nesta casa, era uma prisão, mas uma prisão tão leve, que permitiu que o Evangelho ainda florescesse ali em Roma. Acredita-se nesse tempo que nesta casa foram escritas as cartas aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. Veja que coisa, queridos. Deus trazendo paz para Paulo, Deus trazendo graça, permitindo que ele tivesse um tempo precioso para ainda ensinar tanto a outras igrejas espalhadas pela Ásia. Que bênção foi isso na vida de Paulo. Então vamos lá, queridos. O livro de Atos começou com poucos convertidos em Jerusalém e termina cerca de 30 anos depois na capital do mundo, com milhares e milhares de discípulos espalhados por todo o mundo da época. O Evangelho crescia, a graça de Deus se multiplicava e a vontade do Senhor prevalecia. E aí, queridos, após esses 2 anos, o texto fala que ele ficou 2 anos nessa casa. Pastor, o que acontece depois? Como é que foi o julgamento dele? Como é que foi a morte de Paulo? Queridos, me perdoe te decepcionar, mas nós não temos nada em todo o Novo Testamento que nos informe exatamente os próximos passos após esses 2 anos aqui que ele ficou nessa casa. Então, Lucas, ele simplesmente reduz a sua fala aqui no final de Atos, dizendo que ele ficou ali 2 anos. E o que nós temos depois, não sabemos. Há algumas sugestões por meio de alguns relatos históricos, e dentre essas sugestões, há uma que sugere que neste julgamento aqui com César, que Paulo teria sido inclusive absolvido, e aí ele foi solto, e depois dessa soltura ele teria ainda permanecido viajando por 2 a 3 anos, pregando o Evangelho, e aí ele teria sido acusado de novo, preso novamente, e aí nessa segunda vez ele teria sido então condenado à morte, que teria sido ocorrido por volta do ano 64 depois de Cristo. Nós não sabemos. Há uma outra sugestão também mais simples, que diz que logo após esses 2 anos aqui, ele é levado então ao tribunal de César, é condenado à morte, e Lucas teria, digamos assim, ocultado este relato, porque não fazia muito sentido, esse não era o objetivo de Lucas tratar em todo esse livro. Queridos, a despeito disso, e para encerrarmos de vez todas essas nossas reflexões em Atos dos Apóstolos, que eu confesso muito feliz, queridos, estou muito feliz, satisfeito de ter compartilhado esse tempo todo, esses 11 meses com os irmãos, nessas 80 pregações do livro de Atos. O que então nós podemos concluir aqui com isso, queridos? Eu proponho aos irmãos a conclusão do comentarista Howard Marshall. Eu anotei aqui para os irmãos. Eu prefiro ficar com ela e eu gostaria de dividir essa conclusão do livro com os irmãos. Howard Marshall, ele diz o seguinte: seja qual for a verdade, se ele foi absolvido, depois condenado futuramente, ou se ele foi já condenado aqui, seja qual for a verdade, o destino de Paulo aqui é secundário. Até porque a nossa ideia aqui é de entender como foi a morte física dele. Queridos, não importa a morte física do crente. O que importa para a vida de cada um de nós é a nossa morte no sentido do início da vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai dizer o seguinte: para mim, o morrer é lucro. Mas vamos lá. Seja qual for a verdade, o destino de Paulo é secundário comparado com o progresso do Evangelho, quando nada que os homens são capazes de fazer é suficiente para impedir o progresso e vitória final do Evangelho. É isto que importa, queridos. Pastor, eu tenho passado por terríveis tribulações, tormentas das mais diversas. Eu te pergunto, você tem se mantido firme na sua vida no Senhor? É isto que importa.
Porque o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. As mazelas desta vida podem durar muito tempo, mas a alegria eterna, obviamente, a teremos para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Paulo nos ensina, com a sua perseverança, com o seu serviço ao Evangelho a qualquer custo. E queridos, nesse tempo que temos vivido de pandemia, essa parte final aqui faz todo sentido, em que Paulo esteve nesse navio a naufragar, com um tufão, queridos, tragando tudo, levando tudo. Faz muito sentido para nós aquilo que nós temos vivido, mas que sigamos o exemplo de Paulo, que confiou nas palavras de Deus para a sua vida. Ele tinha anunciado tudo acerca do que aconteceria com esse navio, e quanto a nós, Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que passaríamos por aflições neste mundo, mas que confiemos naquele que venceu o mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos, que o Senhor continue derramando de sua graça sobre as nossas vidas. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.